Olá a todos, o meu nome é Hermano Frazão e acabei de publicar o meu livro sobre as orquídeas silvestres da Arrábida. Este livro é o levantamento mais completo das orquídeas silvestres que existem nesta área geográfica. Só para terem uma ideia dos números, estamos a falar de 32 espécies e subespécies, mais cerca de 25 formas e variantes e ainda 9 híbridos, 3 dos quais nunca foram registados antes em Portugal e muito menos na Arrábida. Logo aqui vem a primeira razão do mérito deste livro. Numa área geográfica tão pequena e concentrada, temos cerca de metade de todas as espécies que existem em Portugal. Mas o livro é muito mais do que um simples catálogo de espécies. Eu vou-vos ler uma citação que tenho no início. É de Baba Diome, diz assim: "No final, vamos preservar apenas o que amamos, vamos amar apenas o que entendermos e vamos entender apenas o que nos for ensinado." Ora, este é um dos objetivos principais do livro, é mostrar às pessoas, dar a conhecer o mundo das orquídeas silvestres. O livro é fortemente baseado em imagem, em fotografia, é um livro todo a cores, com muitas fotografias de página inteira e outras a intrometerem-se pelo texto, esquemas e ilustrações, e tem como objetivo fazer com que as pessoas se apaixonem por estas plantas. É, digamos, uma chave para abrir a mente das pessoas e, com isso, despertar o interesse pela preservação, pela conservação, não só das orquídeas, mas de todas as plantas e dos ecossistemas completos onde elas se inserem. A primeira parte do livro tem um enquadramento geológico e geográfico e depois tem uma série de secções que apresentam de um modo didático vários aspectos da biologia das orquídeas. É um livro dedicado ao leigo, não é um livro com grande profundidade científica, mas é certamente um livro que, depois de lido, vai dar um conhecimento muito maior sobre este tema das orquídeas silvestres e quem passar por ele vai, de certeza, ficar a saber muito mais sobre o assunto. Para terminar, esta pequena introdução ao livro é um livro bilingue, é escrito em português e em inglês e tem como objetivo conseguir atrair aqui também um pouco do turismo da natureza que já se faz sentir na Arrábida. Vou agora falar-vos um pouco sobre como é que eu despertei este interesse sobre as orquídeas e como é que evoluiu o livro em si. Há cerca de, talvez uns 20 anos atrás, um amigo meu, o Alcino, a quem aliás eu dedico este livro, fazia um passeio que ele chamava o Passeio Anual das Orquídeas. Ele convidou-me a fazer parte desse passeio e eu comecei a ir assiduamente e a despertar o meu interesse sobre o tema. Comecei a ajudá-lo e, a determinada altura, o Alcino, que é um pouco mais velho do que eu, deixou de ter disponibilidade para fazer de guia deste passeio, até porque ele saiu de Lisboa e ficou mesmo fisicamente impedido de o fazer. Eu então herdei a tarefa de ser o guia deste passeio anual das orquídeas e o passeio só não foi feito o ano passado por questões de pandemia, mas de resto tem sido feito todos os anos. Há cerca de 6, 7 anos eu comecei a olhar um pouco mais a sério para o material que tinha e vi que tinha um acervo fotográfico já significativo sobre as orquídeas e já tinha um levantamento razoável das espécies que existiam na Arrábida, e foi quando tive a primeira ideia de fazer um livro sobre as orquídeas silvestres da Arrábida, ainda sem uma ideia muito definida sobre como é que haveria de o fazer. A ideia foi amadurecendo até que, há cerca de 4 anos atrás, uma alteração drástica na minha vida profissional levou também a uma alteração forte na minha vida pessoal. Foi para bem e passei a ter tempo para me dedicar a este projeto, que foi uma dedicação já muito próxima de tempo inteiro. Foram 3 anos de aprendizagem intensiva em muitas áreas, desde a paginação, às artes gráficas,
desde o próprio assunto das orquídeas, que comecei a ver com muito mais atenção. Foram centenas de saídas de campo na Arrábida, e aqui tenho que agradecer ao meu amigo Luís Brás, que pelo menos durante os primeiros 2 anos me acompanhou numa grande parte dessas saídas de campo, fez muito levantamento bibliográfico, pesquisa de localizações históricas e, claro, foi uma companhia excelente nesta atividade. Tive que, obviamente, começar a encarar o assunto um pouco mais a sério, e não estou a mentir se disser que li bastante mais que uma centena de artigos e outras fontes bibliográficas sobre orquídeas silvestres. Não as uso todas no livro, obviamente, mas li-as todas e aprendi com elas. A determinada altura precisei mesmo de começar a contactar outras pessoas, porque nem tudo se consegue aprender só através da leitura de artigos científicos. Tive que ir procurar mesmo contactos a nível internacional, e tenho que destacar o Daniel Titka, que é subejamente conhecido como um especialista de orquídeas silvestres a nível europeu, e que é uma pessoa extremamente acessível, mesmo ele não concordando principalmente com a sistemática que eu uso no livro, nunca deixou de me ajudar, de me mostrar naquelas situações em que mais ninguém conseguia ajudar o que é que era importante, o que é que não era importante, dar uma perspectiva um pouco diferente, e isso ajudou-me imenso a criar um todo coerente neste livro. Depois deste processo, digamos, de aprendizagem, tive que ir procurar parceiros de publicação, porque produzir um livro a cores desta dimensão é relativamente caro, e então comecei pelo ICNF. Tive que me atravessar literalmente à frente de algumas pessoas para conseguir falar com elas. Agora aqui refiro-me especificamente ao João Carlos Farinha, do ICNF, que depois de conhecer o projeto partilhou um pouco o meu entusiasmo e acabou por me dar contactos das câmaras municipais. Usei esses contactos, fui falar com as câmaras de Palmela, de Setúbal e de Sesimbra, e também com a Associação de Municípios de Setúbal, e conseguimos engendrar uma parceria para a publicação do livro. Estes parceiros vieram trazer um nível de exigência maior ao livro. Fui forçado, pronto, há aqui alguns compromissos, mas fui forçado, em resumo, a ter mais cuidado com a parte científica, e foi preciso procurar mesmo um aval científico para o livro. Entrou então aqui a Liga para a Proteção da Natureza. A LPN foi falar com um sócio deles para ver se tinha disponibilidade para fazer a revisão científica. Tinha disponibilidade, e qual não foi a minha surpresa e agrado quando percebi que quem tinha aceitado fazer isto foi o professor Jorge Paiva, da Universidade de Coimbra. Foi uma honra, foi espetacular poder trabalhar com ele. Ele é uma pessoa também extremamente acessível, muito interessada, apesar de não o conhecer ainda pessoalmente por causa da pandemia. As coisas correram muito bem e foi um acréscimo de qualidade enorme que veio ao livro, não só a nível científico, mas mesmo a nível de escrita. Ele também ajudou em todos os outros aspectos. Mas para o final de todo este projeto, pronto, foram as opções de publicação. O livro foi publicado através da Prime Books, que não foi também isento de problemas, mas chegámos ao final e temos um livro coerente e um resultado que eu, francamente, acho que está muito bom. Voltando agora ao livro em si, vou aproveitar para tentar falar aqui um pouquinho sobre as orquídeas silvestres, aproveitando a própria estrutura do livro. Temos conhecidos a nível internacional cerca de, ou quase, 30 mil espécies de orquídeas. A família das orquídeas é uma das 2 famílias mais numerosas, e sim, por uma distância muito grande para todas as outras plantas que existem. Ocupam quase todos os nichos ecológicos, só não há orquídeas nos desertos e nas zonas completamente geladas. De resto, existem orquídeas em todo o lado, mas a maior diversidade que existe é em zonas tropicais.
Nos climas temperados, como é o caso de Portugal, as espécies são em menor quantidade e as orquídeas são muito mais discretas. Esse é um dos problemas que nós temos cá. Muita gente nem sequer sabe que nós temos orquídeas porque chamam-lhes ervas. Erva do salepo, erva abelha, erva vespa, e são orquídeas. Depois da introdução, temos aqui um enquadramento geográfico e um enquadramento geológico. Importante em relação ao enquadramento geográfico, eu foquei-me principalmente na zona do Parque Natural da Arrábida, mas há algumas espécies que já existiram no Parque Natural da Arrábida, algumas já existiram há muito pouco tempo e que estão aí extintas. Eu consegui encontrar essas espécies nas proximidades do parque, e por isso decidi incluí-las com as devidas referências no guia. Assim, de um ponto de vista um pouco mais abrangente, a área geográfica que este guia abarca é a Península de Setúbal e não apenas o Parque Natural da Arrábida. Geologicamente, o Parque Natural é dominado pelo calcário, os terrenos são quase todos alcalinos. Existem algumas áreas, não tanto dentro do parque, mas depois nas vizinhanças, de planícies arenosas, e temos a baixa altitude. O ponto mais alto do Parque Natural são 500 metros de altitude, que condiciona os tipos de habitat e o tipo de orquídeas que podemos aqui ter. Ainda assim, temos muitos tipos de habitat e por isso a diversidade que eu já referi anteriormente. Desde habitats mediterrâneos até habitats atlânticos, úmidos, mais secos, temperaturas e até um pouco de altitude. Temos algumas orquídeas que crescem só a partir de uma determinada altitude. Sigo depois para justamente a descrição dos habitats, vou só enumerá-los: prados cultivados e culturas em campos aráveis, chernecas e áreas recentemente ardidas, garrigas, matagais e maciais, matas montados de sobro e as tais planícies arenosas que eu já tinha referido. Depois passamos para a parte da classificação das orquídeas. Eu sigo uma classificação que é a WCSP, que é gerida pela Kew Gardens e é uma classificação muito reconhecida a nível internacional. Ainda há bocado referi 32 espécies e subespécies. Em classificações mais recentes e menos conservadoras, na Arrábida podemos considerar facilmente 40 espécies. Depois passo para uma pequena parte que tem uma árvore filogenética que mostra a relação de proximidade entre todos os géneros portugueses de orquídeas, não só os da Arrábida, mas todos os que estão representados em Portugal, e uma relação evolutiva também de onde é que eles apareceram, a partir de que origem é que eles vieram. Passamos depois então às características das orquídeas em si. As orquídeas têm algumas características que as permitem distinguir de todas as outras plantas, e eu vou aqui enumerar as principais. As flores estão sempre ao cimo do caule, sempre acima das folhas. As flores em si têm 3 pétalas e 3 sépalas. Uma das pétalas é o labelo. O labelo é uma pétala muito mais diferenciada e muito mais especializada. E só isso já é suficiente para distinguir de muitas outras plantas, porque as pétalas das outras flores costumam ser muito mais semelhantes entre si. Depois temos as folhas. As folhas são sempre simples, alternadas e paralelinérvias, o que quer dizer que as nervuras não têm ramificações, são sempre nervuras paralelas entre si. Aliás, como o caule das orquídeas também não tem ramificações, é sempre um caule único. Posso até acrescentar que as folhas, na maior parte das nossas espécies, formam-se numa roseta basal, ou seja, as folhas nascem quase todas junto ao solo, e depois tem, eventualmente, algumas folhas caulinares que são normalmente mais pequenas. Existem algumas espécies que são de uma outra subfamília que também temos representada, em que as folhas crescem ao longo do tronco, mas sempre abaixo das flores. A parte subterrânea. Temos rizomas, raízes e pseudotubérculos.
O rizoma é um caule modificado. Algumas das nossas espécies de orquídeas não têm pseudotubérculos. O que eu chamo de pseudotubérculos são raízes tuberosas, ou seja, são tubérculos que são formados pelo engrossamento de raízes. Algumas orquídeas não têm estes órgãos e são os rizomas que engrossam e que fazem de reserva, e são eles que rebentam e renovam a planta no ano a seguir. Depois, especificamente, a questão de como é que são constituídas as flores das orquídeas, a tal questão de termos as sépalas e as pétalas. As sépalas são 3, sempre, e são quase sempre semelhantes entre si. E depois temos as pétalas. Temos as 2 pétalas laterais, que podem ser semelhantes às sépalas ou podem ser completamente diferentes, e depois temos a pétala central, que é o tal labelo. O labelo pode-se dividir em lóbulos, pode-se dividir longitudinalmente numa área mais proximal, que é o hipoquilo, e uma área mais distal, que é o epiquilo. Já são coisas que vão variar imenso com a espécie em si dentro das orquídeas. Falo depois da reprodução sexuada e das sementes. As orquídeas têm pólen, ao contrário de quase todas as outras flores, não está solto, o pólen está aglomerado em massas de pólen que se chamam polinídeas, e essas polinídeas estão agarradas por um caudículo a uma outra massa que se chama um vestídio. Esse vestídio, quando vem um inseto visitar a flor, o vestídio cola-se ao corpo do inseto. E depois, quando o inseto vai para outra flor, leva o vestídio caulículo e leva as polinídeas com o pólen. Visita outra flor e a polinídea ficou na posição exata para poder entrar em contacto com a parte feminina da flor, que é a cavidade estigmática. Aqui a distinção entre estames e estigmas e estiletes é muito diferente das outras flores, porque eles estão todos fundidos num órgão que se chama a coluna ou ginostémio. É outra particularidade das orquídeas. As sementes das orquídeas são minúsculas, algumas são quase microscópicas, e por causa disso não têm reservas para poderem germinar. Isto liga-nos à secção seguinte, que tem a ver com as ligações aos fungos. As sementes, para poderem germinar, precisam de se ligar a um fungo, e é o fungo que lhes vai fornecer os nutrientes essenciais ao crescimento inicial. As ligações com os fungos são feitas nas orquídeas, e não só nas orquídeas, mas em muitas outras plantas, através de micorrizas. As micorrizas são ligações simbióticas em que o fungo envolve ou coloniza as raízes das árvores e das outras plantas, não só árvores, e retira da planta os compostos carbonados resultantes da fotossíntese e depois fornece à planta água, sais minerais e outros nutrientes elementares. Com as orquídeas, a situação é um pouco diferente, porque as orquídeas, também como fazem noutras relações com outros seres vivos, entraram nisto de modo um bocado desequilibrado. A orquídea quase não dá, ou em muitas situações não dá matéria nenhuma aos fungos e só retira dos fungos os nutrientes, água e nutrientes básicos, mas também nutrientes que os fungos retiram de outras plantas. É uma situação de parasitismo em muitas situações, em muitas espécies. Depois temos aqui uma ilustração do ciclo biológico anual das orquídeas. As orquídeas começam o seu ciclo anual pela germinação, pelo aparecimento do primeiro rizoma a partir dos tubérculos. Aquelas orquídeas que não têm pseudotubérculos, é o próprio rizoma que retém as reservas de um ano para o outro, e o processo até é mais simples. Esse primeiro rizoma vai criar raízes. Normalmente as raízes têm como objetivo primário serem colonizadas por fungos, novamente a ligação aos fungos. Depois cresce o caule, crescem as flores, as folhas e depois as flores.
Em paralelo, uma das raízes, uma ou mais das raízes, engrossa e começa a formar o próximo pseudotubérculo que vai permitir o ano seguinte de crescimento das orquídeas. Enquanto houverem folhas verdes, vai sendo feita a fotossíntese e isso vai alimentando o novo pseudotubérculo, ao mesmo tempo que se vai esgotando o pseudotubérculo do ano que está em produção, que se diz que está em produção. Depois avanço para uma secção onde falo um bocadinho sobre os híbridos das orquídeas. Os híbridos são cruzamentos naturais que existem entre diversas espécies e que literalmente fazem plantas novas, criam plantas novas. Às vezes essas plantas têm uma duração efêmera, mas outras vezes esses híbridos conseguem encontrar um nicho ecológico, conseguem encontrar um polinizador e podem reproduzir-se a eles próprios. Há algumas espécies de orquídeas que se diz que são de origem hibridogénea. Além disso, os híbridos permitem também aferir da proximidade entre as espécies, as diversas espécies de orquídeas. Quanto mais próximas forem as espécies, mais fácil é haver um híbrido entre elas. Falo depois sobre variações cromáticas e anomalias. Há variações cromáticas, como em todas as outras plantas e flores, que podem ser muito interessantes, e depois há uma série de anomalias que podem ser causadas mecanicamente por as plantas serem quebradas ou pisadas ou mordidas, e há aquelas anomalias genéticas que normalmente causam plantas com efeitos estranhos e parecem extraterrestres, mas que são muito procuradas justamente pela raridade dessa situação. Por último, nesta primeira fase, nesta primeira parte do livro, falo sobre conservação, e aqui agora quero-me alongar um bocadinho sobre o que temos, o que podemos e o que não devemos fazer. As orquídeas em Portugal são todas protegidas. Existe a CITES, que diz que, em referência ao comércio de espécies selvagens, que toda a família Orchidaceae é protegida contra comércio, ou seja, não se pode vender orquídeas silvestres em Portugal. Não é só em Portugal, em muitos outros países. Para além disso, e como estou aqui a referir principalmente um parque natural, existe a própria proteção do parque natural. Num parque natural não se pode colher, não se pode cortar, não se pode levar nada de que seja fauna ou flora. Por isso, não se devem colher orquídeas num parque natural. Depois há ainda a Diretiva Habitats. A Diretiva Habitats protege dos ecossistemas mais importantes das orquídeas, que é justamente o habitat de base calcária e matos. Aqui não se restringe só aos parques naturais, restringe todas as áreas que correspondam a essas características. Espécies protegidas, nós em Portugal temos apenas uma, que não existe na Arrábida, que é a Spiranthus estivalis. Só temos essa por falta de análise e de capacidade de verificar o que é que se passa na realidade, porque nós temos orquídeas mais raras do que essa orquídea. Esperemos que o trabalho possa ser feito. A lista vermelha da flora vascular portuguesa começou e terminou a primeira fase este ano e tem algum trabalho feito nessa área. Se puder continuar-se, vamos de certeza ter aqui uma proteção mais efetiva das orquídeas. Do ponto de vista prático, também interessa perceber que não é assim tão fácil levarmos uma orquídea para casa e esperar que ela continue viva e que ela floresça, por uma série de condições. Uma delas porque a rede de fungos que é necessária ao funcionamento, à sobrevivência das orquídeas, quando a gente a arranca do local, deixou de existir, ela não se vai reconstruir facilmente no meio artificial. As próprias condições de solo e de umidade e de luminosidade que as orquídeas precisam também não são fáceis de reproduzir numa situação artificial. Por isso, o melhor mesmo é: queremos ver orquídeas, vamos ao campo. Queremos ver orquídeas silvestres, vamos ao campo e vemos lá, vemos nas montanhas, tiramos fotografias, mas deixamos-las estar lá quietinhas, porque são um património importante. A segunda parte do livro é então a parte do guia de campo das orquídeas da Arrábida.
É constituído principalmente por fichas de plantas. Temos de um dos lados uma área informativa, o nome da planta ao cimo, o nome em latim, o nome específico. Depois temos uma barra, aliás, temos muita informação pictográfica, até para evitar ter que escrever em português e em inglês. Começamos com uma barra com a época de floração. Depois temos do lado direito, normalmente do lado direito ao centro, mais um gráfico que representa as alturas mais típicas da planta. Ao fundo temos duas pequenas ilustrações, uma que representa o habitat e outra que representa o tipo de solo. E temos uma fotografia, normalmente com fundo branco, quase sempre com fundo branco, que retrata a planta inteira, para se poder ver como é que são as folhas, como é que é, digamos, o hábito da planta. Intermeado por isso, temos então o texto com descrições que eu tento fazer mais como sejam histórias sobre as orquídeas. O objetivo é criar uma espécie de uma ligação emocional e não apenas aquela descrição numérica sobre centímetros de altura e de largura e número de folhas e largura e tipo de folhas. Não, isso pode ser visto na parte da imagem, pode ser visto na parte dos ícones. O que me interessa é criar memórias que consigam fazer com que as pessoas liguem essa memória àquela planta. É uma maneira muito mais fácil e mais intuitiva de memorizar cada uma das espécies. E depois é sempre acompanhado também por uma fotografia de página inteira, tipicamente a ilustrar as flores ou a inflorescência de cada uma das orquídeas. Às vezes existem uns apontamentos mais pequenos para mostrar a variação do que pode ter cada uma das espécies, ou um pormenor qualquer de identificação que seja importante para distinguir espécies próximas. E às vezes, em casos excepcionais, algumas considerações sobre o que pode ou não haver. Quando os géneros são representados por várias espécies, tipicamente por mais do que duas espécies, eu faço também uma introdução a cada um dos géneros, onde descrevo as características básicas de cada género, tipicamente como é que as folhas são organizadas, o modo típico de polinização das orquídeas. No final de cada um dos géneros, tenho a listagem dos híbridos conhecidos na Arrábida. Há um híbrido que já existiu na Arrábida que eu não consegui encontrar e por isso não o retrato. É referido ao longo do livro essa falha, digamos assim. No final da parte das fichas de todas as plantas, tenho resumido uma lista com a época de floração de todas as espécies. Ainda a seguir a isso, existe uma lista de nomes comuns em português e em inglês. Pode não ser demasiado extensiva, mas penso que é suficiente. E depois tenho uma lista de espécies e sinónimos. Pronto, aqui é um pouco para colmatar aquela questão de usar uma classificação mais conservadora. Quem não souber exatamente o que é que eu estou a falar pode consultar no final a lista de sinónimos e de espécies e estão lá todas as relações mais comuns e mais conhecidas e os nomes mais conhecidos, porque cada espécie é retratada ou referida em diversas outras publicações. E pronto, isto conclui a apresentação do livro. Agora um pouco mais de marketing. O livro foi publicado pela Prime Books, vai estar à venda no próprio site da Prime Books. Espero que durante as próximas semanas esteja disponível também nas plataformas online da FNAC, da UC e da Bertrand. Eu próprio estou a tentar promover o livro junto de algumas livrarias, nomeadamente a Almedina, a própria FNAC e a Bertrand, no sentido de que ele possa vir a ser colocado aí fisicamente, ou seja, as pessoas possam ver o livro antes de o adquirir, mas principalmente eu próprio tenho o livro e se quiserem adquirir o livro ao autor, a mim, podem procurar o site do livro. Eu vou colocar aqui o endereço para que seja fácil de ver. Criei também uma espécie de uma livraria online onde tenho à venda
não só este livro, mas outros livros que eu já tenho, que são livros de ficção, não são do mesmo estilo. Por isso, deem uma vista de olhos, façam as vossas críticas, deixem as vossas sugestões. Se acharem que é interessante eu referir algum aspecto mais em detalhe, tenciono ou penso que talvez seja interessante fazer mais um conjuntozinho de vídeos a explicar cada parte em particular, pelo menos em referência à biologia das orquídeas, e fico a aguardar o vosso feedback. Muito obrigado.